Boa tarde a todos, todas e todes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Kyo, como vocês já sabem. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre liberdade. Que conceito errado, né, cara? Liberdade. As pessoas falam da liberdade como se ela fosse uma coisa tão... Nossa, tão utópica, tão... Uau! Tão inerente à vida, à natureza, ao voo dos pássaros. Isso é um erro muito grande. Não existe liberdade na natureza. Os pássaros não escolheram ser pássaros. Os pássaros foram condicionados a serem pássaros. Os pássaros não escolheram voar. Eles foram condicionados a voar. Os pássaros não escolheram fazer ninhos. Eles foram condicionados a fazer ninhos. E muitos se apegam a um conceito muito errôneo, por exemplo, de assimilar, aproveitando o exemplo, né, a questão do voo do pássaro, né? Fala aí pra mim o que é liberdade. Aí tem aquela coisa da pomba branca voando. Nossa, que paz. Mas não é assim que funciona, porque a pomba não escolheu ser pomba. Um pombo não escolheria ser um pombo se ele pudesse, sejamos sinceros. Eu queria ser pai. Eu sempre quis ser pai desde que eu era mais novo. Meu sonho era formar uma família porque eu queria saber qual era o gosto de ter uma família. E eu me planejava para ser pai com 30. Eu fui pai aos 26. Hoje minha filha vai fazer 29 em março. 29, ó. Minha filha vai fazer 3 anos em março. Eu que vou fazer 29 esse ano, perdão. Mas a minha filha não escolheu nascer. A minha filha foi condicionada a vir ao mundo por mim, que sou o pai dela, com o outro ser que é genitor dela também, assim como eu. Então, não existe liberdade na natureza. Liberdade é o poder que você pode ter para escolher entre alternativas concretas. Eu comecei esse canal porque eu sou um homem desempregado que está sozinho em casa no momento. Mas eu sou um homem livre para fazer isso? Não. Ninguém é livre para ser desempregado. Ninguém foi livre para criar um canal do YouTube. Ninguém foi livre para passar necessidade. Somos condicionados a isso. O YouTube é uma forma nova de mercado. É uma nova forma, assim como muita coisa que está surgindo agora, o YouTube, o TikTok, o Kawaii, acho que é Kawaii ou Kawaii, perdão se eu falei errado. Mas tudo gira em torno da mesma coisa. Ganhar dinheiro, tirar um trocado, sobrevivência. E para nós, que num momento tão sensibilizado, porém fascista que a gente está vivendo, não tem como recorrer a outras formas. Na verdade até tem, mas aí envolve outras questões, como por exemplo, uma coisa que eu sempre ligo, a questão da prostituição, a questão do desemprego. Eu não posso falar profundamente sobre esse assunto porque eu não sou diretamente, eu não sou atingido por esse mercado, por essa questão social. Melhor dizendo, por esse estigma, porque isso é uma doença do capitalismo. Mas eu já fui sujeito a determinadas condições, as quais eu sei que determinadas pessoas só adentraram para esse meio de prostituição pela mesma razão. Fome,
falta de emprego, falta de casa, falta de condições de vida. Poxa, mas eu tenho uma amiga que, nossa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gostosa, ela é... Uau, ela é o tesão do planeta, a via cósmica gira em torno do corpo dela, os anéis de Saturno se basearam na circunferência dos quadris dela. Irmão, sinto te informar, ela pode estar ganhando até muito bem, ela pode estar tirando um trocado bem legal. Mas você já parou para pensar nas condições de trabalho dela? Você já parou para pensar no que condicionou ela a abaixar a cabeça para isso? Não existe honra quando existe fome. E tá aqui para comprovar minha Mulher Maravilha fazendo saudação nazista porque a Gal Gadot é antissemita. Enfim, vamos mudar para Batgirl, que é mais legal. Eu gosto da Bárbara Gordon. Acho que é a Bárbara Gordon essa. Enfim. As condições materiais sempre serão aquilo que vão determinar a vida dos indivíduos. E uma vez que nós vivemos um sistema que é totalmente baseado nisso, nós somos sujeitos à adaptação social. Aquilo que chamam, né, de... Até pegaram o conceito de um cara chamado Herbert Spencer para falar que é o darwinismo social. Não deixa de ser. Você se adapta a formas de vida abaixo do padrão humano para sobreviver. Eu, nessa casa mesmo, por exemplo, agora, eu tô sozinho, eu tô sem Wi-Fi, eu tô sem 4G, eu não tenho uma televisão, eu não tenho um ventilador. Eu comprei essa casa, legal, mas eu comprei com base nas necessidades que eu tive numa determinada época. Eu ia receber uma criança, eu não podia receber uma criança sem ter um espaço para criar essa criança. Eu não era livre para comprar uma casa, porque eu não tenho poder aquisitivo, eu não tinha liberdade para fazer essas escolhas concretas de não, agora eu compro a minha casa aqui. Eu comprei a minha casa no morro onde eu moro, por determinado valor do qual eu e a genitora da minha filha juntamos na época. Então, na verdade, genitora e genitor, né? Porque a mãe da minha filha é um ser não binário. Então, genitora e genitor. E eu sou um homem bissexual. Né? Eu sou um homem cis bissexual. Pelo menos eu acho que eu sou um homem cis, né? Nunca se sabe. Vai que 300 likes pra saber se de repente amanhã o rapaz acorda percebendo que não é rapaz. Mas continuando. A condição de liberdade ela é interpretada de uma maneira muito errônea pelos que pouco se instruem com base no assunto. E claro, a gente não pode ignorar os fatores. Por que eles pouco se instruem? Eles escolheram se instruir pouco? Não, nunca. Ninguém nunca escolhe se instruir pouco. Ninguém escolhe saber menos. Exceto em determinadas situações onde é necessário que se saiba pouco. Situações constrangedoras, por exemplo, maus históricos, entre outros. Mas, no geral, todos estão buscando saber mais. O que impede de saber mais? As condições materiais que cada um possui. A forma de vida de cada um. Anos atrás, quando eu estava juntando dinheiro para comprar essa casa, eu estava trabalhando em 4 lugares diferentes. Um deles era na Ilha do Governador de garçom. De garçom, eu conseguia levantar mensalmente 1.640, assim, por mês. Trabalhando de segunda a domingo, teve uma época que eu parei de ir às segundas, né? Mas porque no começo era de segunda a segunda, então eu fazia 1.640 limpo.
Depois eu comecei a não ir às segundas, aí eu caiu para 1.590, mas ainda assim, R$ 50 de diferença. Ok. Eu me condicionei a isso para poder comprar uma casa, arrumar um lugar para nós, na época. Criar uma família, tal. Sentir o gosto, como eu falei, sentir o gosto de uma família. Que era algo que eu sempre quis sentir. E digo com... Acho que eu tenho liberdade concreta para dizer que é bom. A sua família não é a sua família consanguínea. A sua família é você e aqueles que que decidiram dividir com você um pedaço da história. Derrotas e vitórias. Isso é família. A família consanguínea, ela é importante sim. Mas família é muito bom cada um na sua casa. Pelo menos isso aí já é uma concepção pessoal minha. A questão aqui que eu tô querendo apresentar é que muitos se iludem, até mesmo nessa questão da família. Infelizmente eu acabo tendo uma divagação e saindo de um assunto entrando no outro. Mas até mesmo a questão da família engloba a questão da liberdade. Muitas das vezes o seu pai não escolheu ser seu pai. Eu não escolhi ser pai da Morrigan. Eu soube que eu ia ser pai. Eu digeri aquilo na minha cabeça até a criança nascer. E quando a criança nasceu e quando eu peguei aquela criança, dali em diante floresceu um pai em mim. Porque eu decidi? Metade sim. Metade eu decidi ser o pai que eu não tive. A outra metade foi a condição a qual eu me encontrei. Eu só parei e pensei, irmão, mais uma criança sem pai no mundo? Tá feio. Isso precisa ser mudado, a gente precisa ir além da estatística. Como é que a gente vai fazer para ir além da estatística? À medida que a gente se esforçar e se adaptar à condição. E quanto mais você se dá para a situação a qual você encontra, mais embates novos você tem com o seu ontos, que é o seu ser. O nome do canal é Prisma Ontos Patos, justamente por causa disso. É a ótica do ser sobre as questões as quais o cercam. Prisma, que é a sua íris, ontos, ser em grego, patos, questões que te cercam. Não confunda liberdade com condição natural. Porque mesmo a ideia de liberdade que muitas das vezes nós temos é baseada numa condição natural inerente àquele ser, como o exemplo do pássaro, por exemplo. O pássaro é um ser condicionado a ser o que é. É natural? De certa forma, sim. É biológico. Mas ele só é o que é porque ele teve que sobreviver. A gente vê isso na teoria das espécies. Para que ele sobrevivesse, ele desenvolveu suas próprias mecânicas e se tornou pássaro. Nós, a mesma coisa. Nós não estamos distantes de qualquer animal nessa questão. A gente poderia encarar, por exemplo, o ninho do pássaro como uma ferramenta de sobrevivência, apesar de ser mais um veículo que propriamente uma ferramenta. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter noção de que nós não somos livres e liberdade só vai existir assim como, por exemplo, quando a meritocracia existir, que é quando todos tiverem acesso a fazer as mesmas escolhas concretas. Do contrário, qualquer discurso é ilusão.
Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu vou me aprofundar mais no assunto. E agora eu vou comer o meu papazinho, o meu frango à parmegiana com farofa que eu fiz, tomando o meu suquinho de maracujá, com bastante gelo. E desejo a vocês um ótimo dia. Até depois.